Tudo bem? Hoje eu quero começar com vocês o segundo bimestre em filosofia. Esse segundo bimestre nós vamos inicialmente começar a falar sobre o filósofo moderno René Descartes. Mas primeiro vamos fazer um comentário sobre essa proposta, sobre a época, essa história, situar o filósofo num contexto histórico. A gente falou no primeiro bimestre sobre a filosofia cristã, que tem um forte apelo à religiosidade. Agora vamos falar da filosofia moderna, que tem um forte apelo à racionalidade. Bem, então vamos lá. Como se configura a Idade Moderna? A Idade Moderna, em história, nós saímos da história antiga, o Renascimento, moderno, mas em filosofia nós fazemos uma diferenciação. História medieval, antiga, medieval, Renascimento, moderno e iluminismo. Então, o iluminismo para a história está dentro do moderno. Aqui em filosofia a gente se destaca, separa. Mas vamos lá então. O que é a Idade Moderna? Vai do século XV ao XVIII, desculpa. E o aspecto histórico presente é a passagem do feudalismo ao capitalismo. O aspecto vai mudar por completo as relações entre as pessoas e principalmente as relações ideológicas também. Por quê? Como eu falei, a Idade Média, um forte apelo à religiosidade. Agora, moderna não, ao contrário, um forte apelo à racionalidade. Então, quando sai do feudalismo ao capitalismo, muda as relações por completo entre as pessoas. Inclusive, a igreja condenava bastante a prática de juros. Agora isso vai ser algo que não tem o que discutir, é algo que acontece no capitalismo, Então vai começar a mudar bastante a forma do homem se relacionar com outros homens, E até com a natureza, O florescimento do comércio, portanto, com o capitalismo, mudança do feudalismo para o capitalismo vai aumentar o comércio. As rotas comerciais, vai ter origem ao chamam de capitalismo comercial, o pessoal da história, E a emergência de uma classe, a burguesia. Começa nos burgos e com seus negócios começam a mudar as relações entre os homens. Com isso, temos também a criação dos Estados Nacionais. Com a criação dos Estados Nacionais, a consolidação do poder nas mãos dos reis, os reis absolutistas, que vão discutir, confrontar de poder com a igreja. Temos aí na história o chamado mercantilismo, está dentro aí dos reis absolutistas. As grandes navegações, as grandes descobertas e por isso uma ampliação dos horizontes do homem de ver o mundo, de perceber o mundo, coisa que vai contestar bastante a doutrinação da igreja, E a expansão comercial marítima do mundo. Bem, então, e por fim, não, nem por fim, mas concluindo ainda mais alguma coisa de crítica a essa passagem do homem moderno, a reforma protestante. Então a igreja vai sofrer fortes abalos. Lembra que na Idade Média a igreja é incontestável em poder, suplantava até dos reis. Agora não, vai começar a ter seu poder cada vez mais diminuído. Mas por conta disso, ela vai tentar se fortificar cada vez mais também. Mas aí temos a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, ou seja, o Deus baixa de ser o centro e passa o homem ser o centro. Agora, como eu falei, o forte apelo é a racionalidade, portanto o forte apelo vai ser o homem. Centra-se no homem as respostas das coisas, não mais na igreja. E quando se fala centra-se no homem, no que chamamos, uma corrente ideológica, chamamos de humanismo, que é o antropocentrismo. A razão e uma filosofia laica serão agora, o racionalismo, a razão e uma filosofia laica serão agora o que vai nortear o homem moderno. Mas antes da gente falar do homem moderno, temos que falar do Renascimento. O que foi o Renascimento? Renascer, a palavra vem de renascer, Então logo depois da filosofia medieval tem o Renascimento, que começa no século XV e XVI, que é renascer, que é voltar aos valores gregos, romanos, antigos, principalmente no conceito de razão e liberdade. E
O Renascimento começa na Itália, onde está muito próximo, muito fácil de perceber as ruínas do Império Romano e toda aquela estrutura física, né, presente do mundo antigo. Essa mentalidade racionalista que começa a se configurar, né, com o homem agora, ela vai ser base para a ciência do século XVII, XVII e XVIII, base para a nova revolução científica que o homem vai fazer. Mas eu falei que a igreja vai começar a criar estratégias para poder não deixar o poder escapar das suas mãos, que vai ser a criação da Inquisição, 1232, com o Papa Gregório IX. Começa a Inquisição. O que foi a Inquisição? Julgamento de pessoas que eram defensoras de doutrinas contrárias à igreja. Então vários cientistas, vários filósofos, até padres, né, que tinham uma vertente muito mais científica do que religiosa, passam a ser condenados e muitos morreram, né? Com a pena máxima era morrer queimado, né? Mas aí temos a substituição da teoria geocentrismo, ou seja, a Terra no centro, pela teoria heliocêntrica, o Sol no centro, de Nicolau Copérnico. Inclusive, Nicolau Copérnico, conhecedor dessas práticas da igreja, né, de subjugar todos os cientistas que falassem coisas que a igreja não aceitava, essa sua obra é só mais na frente da sua vida, já perto de falecer, que ele publica, né? Inclusive era um religioso Nicolau Copérnico. O que significou isso? Muita coisa. Não é só tirar a terra e colocar o sol, mas tirou o homem como sendo da criação de Deus, assim pensada no Gênesis, né? O homem, Deus cria tudo e coloca o homem no seu centro da criação. Então isso mudou toda a estrutura ideológica. É uma simples mudança do campo do espaço geográfico, é uma mudança também de ideologia, de pensamento. Eu tenho aí também para discutir sobre cientistas e religiosos ao mesmo tempo. O Giordano Bruno era um padre da ordem uma ordem monástica dominicana. Ele era bem diferente para sua época. Acreditava que havia outros sóis, né, mais de um sistema solar. Há um universo infinito com mundos também infinitos. Era bem diferente para a época. O Giordano Bruno foi preso, condenado pela Igreja Católica. Inclusive tem um filme com esse mesmo nome, Giordano Bruno. Assistam, fica uma indicação de leitura. E propriamente Maquiavel, um filósofo renascentista que vai mudar a abordagem da política, tirando a religião e colocando agora somente a política, uma política realista, porque a igreja ia excluir em todos os setores, inclusive na política. Agora Maquiavel separa. Gente, tudo isso o que acontece? O homem perde a busca de um ponto fixo para ele. O ponto fixo passa a ser o quê? Passa a ser o próprio homem. A sua própria razão na busca da desvelação das coisas. Né? Se eu usasse uma palavra que não fosse um conceito um entendimento tão religioso, a busca da verdade feita pelo próprio homem. Né? Então, o mundo passa a ser uma representação minha. Lembram que a gente discutiu o realismo e o nominalismo? Né? O realismo, as ideias já estão prontas. O homem não existe mais a ideia de um mundo real. O mundo real passa a ser a representação que o homem faz do mundo. Isso é totalmente diferente, porque agora o homem que diz sobre o mundo. Na verdade, o mundo toma sentido a partir do olho do homem, do pensamento humano. Então, perda de um ponto fixo, o ponto fixo passa a ser a própria razão humana, porque a própria razão humana passa a pensar o próprio mundo e, portanto, o mundo é uma representação do homem. Ele não está pronto por Deus, por exemplo, mas ele é construído pelo homem. Isso é bem diferente. E toda essa imagem de representação que o homem vai fazer do mundo, vai fazer sob o critério matemático e discursivo, ou seja, o que vai classificar, identificar a ciência que vai surgir agora é uma ciência da matemática. O que eu quero dizer com isso? Não que para ser cientista tem que ser matemático, mas do rigor da matemática.
A matemática vai ser passada como sendo uma ciência rigorosa, né? 1 mais 1 é 2, por exemplo. Então eu tenho que sempre buscar, ao dizer sobre as coisas, um rigor, assim como a matemática tem. Bem, por isso a procura de um método, que é o nosso principal contexto quando a gente for falar do filósofo que queremos estudar, o René Descartes. A busca de um método para conduzir a razão para chegar à verdade das coisas. E esse método vai ser nesse rigor, um método rigoroso no sentido de que eu tenho que tirar todas as ilusões para buscar a verdade, né? Bem, antes da gente falar propriamente do Descartes, embora não tem como discutir esse assunto sem pelo menos mencionar um pouquinho, como eu fiz agora, mas temos um filósofo, o Francis Bacon, que vai ser muito importante nesse período. Ele vai criar um método indutivo de investigação da ciência. Para ele, a ciência tem que ter um conhecimento prático. E ele, por isso, vai ser um dos filósofos chamados de empiristas, né? Ou seja, empirista, levar a experimentação sensível das coisas, né? E vai ter uma aversão completa, radical, contra tudo que for ideológico, abstrato, contemplativo, tudo que for ligado ao conceito de pensamento da Idade Média, né? Religioso, portanto. Então, todo pensamento contemplativo, porque a filosofia antiga, até na Idade Média, era de olhar as coisas e dizer sobre elas, ou seja, de contemplar. Agora ele não, como filósofo, ele deve experimentar, o cientista experimentar as coisas para dizer a verdade delas, né? Então ele começa a valorizar a pesquisa empírica, experimental. E para isso ele fala que é necessário o homem de ciência saber entender o que são os ídolos. Ídolos são todo erro, noções falsas, preconceitos, maus entendimentos, né? Que o homem constrói das coisas, que não leva a dizer a verdade das coisas, chegar ao conhecimento verdadeiro, científico das coisas. E ele escreve na sua obra Órgão, que significa novo instrumento para o conhecimento, né, científico. Então, o Órgão, 4 ídolos, chamados de ídolos da tribo, caverna, fórum e teatro. O que é isso? O que é o ídolo da tribo? Então, ídolo são noções falsas. Como essas noções atrapalham o homem? Primeiro ídolo da tribo, o homem da humanidade de um modo geral. O homem pode criar conceitos, ideias que lhe atrapalham e esses conceitos e ideias ligados de um modo geral à humanidade. De conceber ideias que não são adequadas ao pensamento científico. Os ídolos da caverna são erros e noções preconceituosas de uma própria pessoa. Enquanto o da tribo associa ao homem como um contexto geral, o ídolo da caverna ao homem particular. O ídolo do fórum, ou também chamado de mercado, são erros comuns na linguagem. A linguagem pode ser ambígua, pode ser despretensiosa, não rigorosa, então leva a enganos. E, por fim, o ídolo do teatro são concepções filosóficas equivocadas. Os homens adotam concepções, ideologias ou até mesmo científicas que podem levar a engano. Então, tirando os ídolos, ele constrói um método indutivo, né, que vai da observação, a organização das ideias, da razão, a explicitação de conceitos gerais ou de hipóteses e depois a experimentação. O que é importante do Francis Bacon primeiro a questão dos ídolos e depois que ele começa a entender que o conhecimento científico é o resultado de um método investigativo. A principal questão dele. Esse método investigativo para ele é necessário eu observar fenômenos, eu elaborar hipóteses, coisas que é possível prever, é possível entender a partir da experimentação e, por fim, chegar a uma conclusão a partir disso. O que é hipótese, então? Uma hipótese, uma ideia geral do que eu tenho sobre um determinado momento da natureza, um dado da natureza, e eu faço a experimentação para ver se aquilo acontece. Então, para ele, o conhecimento científico se faz a partir de um método de investigação. Bem, Galileu, o outro filósofo, antes da gente entrar no Descartes, filósofo, historiador, foi um monte de coisa, Galileu. Astrônomo. Bem, ele defende as ideias de Copérnico.
ele é julgado pelo Tribunal da Inquisição e, para não morrer, ele se retrata, falando que tudo aquilo que ele falou era errado mesmo, a igreja tem toda a verdade. Mas no final da vida ele começa a retomar tudo aquilo que havia dito, né? A se tornar um cientista sem medo das consequências. Bem, o que é importante de Galileu? Enquanto o Francis Bacon fala do método, ele coloca isso em prática. É um método, só que a diferença é que ele coloca a matemática como algo importante, um método matemático experimental. Mais uma vez, matemática enquanto rigor, né? Então, observação, experimentação e a matemática como instrumento para enunciar regularidades. Ou seja, o que a gente faz hoje? Estatística, projeções, ver como o evento que eu estou analisando, ele se comporta. Então, dessa forma, eu posso matematizar a experiência. Essa é a grande proposta do Galileu. E a gente vai ver na próxima aula já o Descartes discutir um pouquinho sobre ele. Até lá!